paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus em Cântico dos Cânticos, ou tem uma versão que diz Cantares, capítulo de número 2, e o versículo de número 15 nos diz: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Queridos e amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos fala claramente que Deus, Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Aí Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E Ele criou o homem, criou o ser humano. E Ele viu que era muito bom. Ele criou o ser humano para ser realmente ali, ter comunhão com Ele, ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida eternamente abençoada. Mas houve a queda da humanidade. Houve a destruição desta comunhão com este Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu é esse caos que nós estamos vendo hoje. E a Bíblia nos fala claramente, Jesus dizendo, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Porta da salvação, da libertação, da paz, da alegria, da felicidade. Porta realmente da restauração da família, da restauração dos nossos filhos. É a porta do milagre sobrenatural. Mas na sequência ele falou assim: tomem cuidado, o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Significando que o ladrão, quando ele vai entrar numa residência, ele não vai ligar, 3 horas da manhã eu vou ligar, eu vou entrar. Ele não vai ligar. Simplesmente ele vai realmente entrar, te pegar de surpresa. Isso eu estou dizendo a nível material, a nível natural, aqui neste âmbito terreno, e ele vem para te destruir. E se você reagir, inclusive, acontece muitos assassinatos quando as pessoas vêm roubar. A nível espiritual também, Satanás, que representa o ladrão, ele comanda legiões malditas, chamada principado, potestades, dominadores de força. A função dele é roubar o ser humano. É tirar o ser humano realmente, não deixando o ser humano entregar a sua vida a Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia diz que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. E a Bíblia nos fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Satanás vai fazer de tudo, querido, para que você verdadeiramente não entregue a sua vida a Jesus. Satanás vai fazer de tudo. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu sou cristão, eu creio em Jesus. Mas aí as pessoas trocam o Deus verdadeiro e estão adorando a criatura. A única pedra angular que existe se chama Jesus Cristo. O único alicerce que tem se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho da salvação do ser humano se chama Jesus de Nazaré. As criaturas, os apóstolos, as pessoas realmente aí são instrumento nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer para você, querido, eu me lembro realmente que eu participei realmente aí muitos tempos antes de me converter, de competições. Eu treinava 30 e poucos quilômetros por dia, disputei o ranking paranaense. Inclusive aquele Vanderlei Cordeiro de Lima, na época estava se despontando no Paraná, se destacando. Hoje é um dos maiores maratonistas, um dos grandes maratonistas que tem no Brasil. Naquela época nós estávamos disputando junto. E uma vez fizeram uma pergunta para um maratonista: o que você sente mais quando você corre 42 mil metros? É a subida? Ele falou: não. É a descida? Não. É o vento ao contrário? Não.
São realmente aí o calor? Não. A distância? Não. Aí ele foi perguntando, o repórter foi perguntando, mas o que então, o que te atrapalha mais numa maratona? Ele falou, os grãos de areias que entram dentro do tênis e da meia. Ele vai lixando, lixando, chega a sangrar e muitas vezes nós precisamos abandonar a maratona. Então são pequenas coisas que nos tiram da presença do Senhor. Satanás ele não vai vir de chifre, não. Ele não vai vir pintado de vermelho, não. Com rabão, não. Ele não vai vir realmente ali com um garfo, não. Porque aí você descobre. Essas são as pequenas coisas que nos tiram da presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas começam ali tomando uma dosinha de cerveja num bar. Ah, não tem problema, eu estou bebendo socialmente. E hoje, esse socialmente, muitos viraram um alcoólatra, perderam emprego, perderam família e perderam tudo. Começou com uma pequena coisa. Nós vemos muitas vezes um relacionamento. Ah, olha, aquele jovem é tão lindo, é um pão, olha que coisa maravilhosa. A pessoa não pesquisa quem é essa pessoa, se a pessoa trabalha, se não trabalha, se tem vício, se não tem vício. E hoje nós vemos muitas famílias destruídas porque não buscaram realmente aí o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a orientação de Deus para constituir a sua família e o seu casamento. E a gente vê com tristeza muitas mulheres sendo espancadas. Muitos filhos sendo abandonados, porque começou ali, e meus olhos se engraçou pela fulana, meus olhos se engraçou pelo cicrano. Querido, tudo começa muitas vezes com pequenas coisas e o inimigo realmente vem para nos destruir. Nós vemos as pessoas muitas vezes jovens, os amigos, entre aspas, porque não são amigos, dizendo, olha, você não é macho não, toma um golinho aí, dá uma tragadinha aqui, e aí a pessoa passa realmente a beber, passa realmente a fumar. Amanhã depois, quando vê realmente, você vê muitos jovens no crack, na cocaína, sendo destruído. Tudo começou com uma pequena coisa. Querido, em tudo, muitas vezes as pessoas até estão nos caminhos do Senhor, aí falam, nossa, mas Deus abriu umas portas extraordinárias, eu vou trabalhar em certa localidade, e ali realmente eu vou ganhar um pouco mais. E ele simplesmente sai daquele emprego, onde ele está, onde tem condições de todos os dias de culto, ele está na igreja, tem tempo para orar, aí ele vai ganhar um pouquinho mais, e simplesmente é o seguinte, ele não tem tempo mais de ir na igreja, não tem tempo mais de orar, não tem tempo de mais nada, e aí simplesmente acontece a destruição espiritual desta pessoa. Nós vemos relacionamento muitas vezes, eu vou citar aqui, por exemplo, de um patrão com uma empregada, ou de um pastor realmente ali com uma membra. É patrão, é pastor. Ali é o seguinte, no começo é o seguinte, paz do Senhor, patrão, paz, bom dia, bom dia. Aí daqui a pouco vão intimidade batendo nas costinhas. Daqui a pouco já começa com gracinha, amanhã depois, não estou dizendo que todos os casos sejam desta maneira, muitos lares estão sendo destruídos, relacionamento fora do casamento, famílias sendo realmente destruídas por questão da prostituição. Começou muitas vezes ali, as pessoas não sabendo discernir o que é patrão, o que é empregado, o que é um pastor, o que é um membro. Não estou dizendo que a gente não deve tratar com alegria, abraçar teu membro, não abraçar teu empregado, mas não é isso. Mas nós temos que tomar cuidado, é a vigilância, porque Satanás, ele quer nos destruir. E em todos os pontos acontece isso. São as pequenas coisas que nos tiram dos caminhos do Senhor. Esse texto está dizendo aqui, apanhe para nós as raposas. Então tinha raposas naqueles parreirais. Apanhe para nós raposas grandes. Aqui você pode ver que é uma raposa adulta. Mas olha na sequência. E as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Você sabe o que realmente comia as flores dos parreirais? As pequenas raposinhas. E a partir do momento que comer a flor, não tem fruto.
fruto, não vai dar produção, não vai ter vinha, não vai ter remente suco de uva, não vai ter remente ali uva para ser colhido, porque simplesmente as flores foram comidas pelas raposinhas. Pequenino animal, são as pequenas coisas que nos tiram dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que acham, eu não perdoo aquela pessoa lá, está achando, mas isso é coisinha mínima. O perdão, a falta de perdão, digo, te prende e prende a outra pessoa, não deixando Deus trabalhar. Quantas pessoas que acham que não tem tanta importância, tem ódio das pessoas, e esse ódio muitas vezes vai te secar os ossos, tirar realmente de você a tua felicidade, a tua paz. Querido, em todos os momentos nós temos que tomar cuidado. No original, se você analisar, diabolos significa aquele que penetra, aquele que perfura. Se ele achar uma brecha do tamanho de um furo de agulha, ele entra para colocar o seu vírus, colocar a sua bactéria maligna, colocar a sua doutrina maligna para nos destruir. Outra coisa que eu vejo, se você for matar um cão, se você colocar só o veneno, ele come o veneno? Não come. Agora pega um bife suculento, enche de veneno, esse cão dá uma bocada. E quantas pessoas estão congregando em certas localidades que não tem base bíblica, não tem realmente ali o aval do Senhor, não tem uma base, não, mas está falando de Deus. Tudo leva a Deus. Mentira, não é tudo que leva a Deus, não. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser se Deus é mentiroso, a não ser se Deus está mentindo, mas Ele não mente, Ele não falha. E quantas pessoas, eu lembro que quando Moisés subiu no monte, demorou um pouco mais, apertar Araão dizendo, faz para nós ídolos, faz para nós, digo, Deus, que nos tirou do Egito. Quando Moisés desceu, tinha lá um bezerro de ouro. E quantas pessoas que estão adorando imagem de escultura. A Bíblia diz que são ídolos que as nações constroem. E a Bíblia diz, eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não vê, nariz, mas não cheiram, ouvido, mas não ouve, mãos, mas não apalpa, pés, mas não anda. Mas escuta o que Deus diz, torne-se semelhante a Ele, morto. Os que o fazem e os que o adorem. Mas eu não estou adorando. Não, irmão João, eu não estou adorando o JC Machado. Está fazendo o quê? Está trocando o Criador do universo, está trocando realmente o Deus Todo-Poderoso por criatura. E a Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, o restante foi criatura, instrumento. Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Maria, são instrumentos que foram usados poderosamente nas mãos de Deus. Quantas pessoas que acham que não, mas estão adorando um apóstolo, estão adorando realmente um bispo, estão adorando um missionário, estão adorando uma placa denominacional, estão idolatrando. Tudo aquilo que leva você acima de adoração a Deus é idolatria, querido. E são pequenas coisas que nos tiram dos caminhos do Senhor. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas que vai comer as coisas da tua vida, que vai frutificar, vai dar fruto e você vai ser uma pessoa abençoada. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão sendo destruídas, sonhos arrasados, projetos arrasados, pessoas que muitas vezes é o seguinte, está metendo um relacionamento, se ficar junto apanha, se sair ele mata. Você vê muito isso na internet, pessoas espancando pessoas, cortando cabelo com faca. Começou tudo com pequenas coisas. Então, querido, toma juízo, ponha realmente o teu coração nas coisas de Deus e vigie, porque Satanás, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, e se você não tomar cuidado, ele vai te roubar e destruir a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus eu entrego, Pai, a vida de cada um que estão, Senhor, compartilhando conosco. Tenha misericórdia, livra de todo mal. Livra, Senhor, de todo ataque satânico e diabólica, e que eles possam, Senhor,
voltar os olhos somente a ti e tirar toda a raposinha da vida, meu Deus, que tem tentado destruir os frutos deles, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Amém.